Bom, gurias, oficialmente a gente vai gravar o nosso terceiro encontro dessa edição especial, que para mim faz todo sentido ser no mês de março, não só por ser o mês da mulher, por ser o mês do meu aniversário, a qual eu comemorei nesses últimos 6, 7 dias aí, que nem cigana, eu amo comemorar um novo ciclo. Eu acho que a gente precisa entender a importância de quando vem um novo ciclo, né? Nós, principalmente, que somos mulheres da sexualidade, que escolhemos isso para a nossa vida, não só para o nosso negócio, a gente entender, né, que cada ciclo que a mulher passa, seja ele no ciclo menstrual, semanal, seja ele durante os meses do ano, né, seja ele através das lunações, luas, né, e das nossas idades. Eu acho que quando eu passei a ter essa consciência, algum tempinho atrás, tudo ficou de uma forma diferente. Tudo ficou, parece que, mais colorido, tudo parece que ficou mais conectado com o meu corpo, né? Assim como as estações. Eu passei a aproveitar mais as estações, né? Aqui a gente tem o privilégio no sul do país de viver as 4 estações do ano, né? Então a gente passa o verão, a gente agora entrou o outono, então a gente passa a olhar com mais cuidado para a natureza, percebendo cair as folhas. E aí, quando a gente entende do cair as folhas, rapidamente trazer essa reflexão para vocês. Como que significa isso para a gente, mulher, né? O que é cair as folhas? O que é a gente tirar aquelas folhinhas secas para a gente poder florescer? Não sei se vocês conseguem fazer essa conexão com o próprio corpo ou com a própria idade. Para quem passou com a mentoria Master comigo, sabe que isso é um exercício que a gente faz lá no Caderno das Sensações e que é um exercício para a vida, né, gurias? Não é um exercício pontual para o negócio, é um exercício para a vida, né? A gente entender o ciclo. Então, quando eu entro nesse novo ciclo, neste mês de março, essa edição Mulheres de Palco, para mim, ela tem muito sentido. E é algo que todo ano eu crio algo novo, né? Porque eu vivo algo novo, então somos mulheres, né, numa evolução. Se for mais do mesmo, parece que tem alguma coisa, não é que parece, tem alguma coisa que está fora do lugar, né? Se a gente fosse comparar 6 meses atrás para nós mesmas, a gente vai ver uma evolução absurda. Em pequenas coisinhas, rotinas que a gente foi colocando, na atividade física, na salada que eu fiz mais colorida, no tom, na paleta de cores que eu passei a usar, no cabelo que eu cortei, nos lugares que eu frequentei, com as pessoas que eu me relacionei. E aí vamos trazer para a questão da sexualidade, do ato sexual. O sexo pode ser diferente, o beijo pode ser mais envolvente quando eu vou entendendo essa ciclicidade, né? Essa questão dos ciclos. Então, se a gente vai evoluindo na idade, no conhecimento, autoconhecimento, como todo mundo fala, eu preciso aplicar, né? Eu preciso não ficar mudando o tempo, mas as pessoas precisam ver que existe um grau de evolução nessa mulher, né? E principalmente a gente que trabalha com sexualidade. Certo? Bom, mas hoje o palco não é meu. Eu trouxe uma convidada super especial, que eu conheci bem pouco tempo, e que faz parte desse novo ciclo também. Eu me mudei de bairro, né? Estou dentro de Florianópolis, mas eu me mudei de bairro faz pouco tempo, e fez com que eu tivesse que desbravar, essa é a palavra, o novo, o desconhecido e novos contatos onde eu estou, né? O bairro é novo, onde eu estou é novo para mim. Então, eu entendi que, estando numa região nova da cidade, eu precisava fazer novos contatos empresariais, né? Para fortalecer, sim, o meu negócio, para entender se o que eu estava fazendo está fazendo sentido, porque às vezes a gente fica com o mesmo público por muito tempo e a gente acha que está arrasando, né, gurias? E a gente fica pensando, meu Deus. Aí, quando você acessa um evento novo, um ambiente novo, você diz, meu Deus, como eu estou obsoleta, como eu estou atrasada. Então, estar num ambiente novo, num bairro novo, está me fazendo entrar em movimento presencial com novas mulheres. E a minha convidada de hoje foi num evento, o primeiro evento que eu fui de empreendedoras locais aqui da região. Eu tinha, acho que 7 dias aqui na minha casa nova, quando eu fui nesse evento, e eu sabia que ele tinha algum propósito, né? Não era só distribuir cartão, tanto que de tantas mulheres que tinham lá, apenas 2 mulheres eram, né, 3 comigo, mas apenas 2 mulheres eu fiz contato com sexualidade, que era uma terapeuta tântrica, e
a Fábio, que é essa convidada de hoje, que é sexóloga, ela vai se apresentar. E ali eu entendi como é importante a gente saber para quem a gente trabalha e por que a gente trabalha, né? Porque a gente não sai distribuindo cartão de visita em qualquer lugar. A gente conecta com as pessoas certas na hora certa para o teu negócio ou para a tua vida, o teu conhecimento ir para outro nível, né? Então, eu e a Fábio, a gente trocou WhatsApp, a gente marcou um café presencial e a gente decidiu que a gente entende que a gente tem muito a agregar uma com a outra, estando na mesma cidade. Ela trabalha numa linha de trabalho, eu trabalho numa outra, mas a gente pode agregar muito e fortalecer a sexualidade em Florianópolis, né? Então, eu vou trazer ela para o palco aqui. Fábio, se você estiver pronta aí, pode abrir teu microfone e a tua câmera. Ela, inclusive, olha que delicadeza e o cuidado dela. Ela veio na mesma minha paleta, sem a gente combinar, porque, gurias, uma mulher que trabalha com sexualidade, ela observa, né, com mais cuidado as coisas. Então, a Fábio, assim como eu, toda vez que vai entrar em contato com uma mulher, seja para negócio ou até mesmo para questão pessoal, a gente tem o cuidado de olhar o perfil dessa pessoa, saber do que ela gosta. Isso é conexão, né? Isso é conexão. E aí a gente está falando de sexualidade. Fábio, querida, o palco ele é todo teu. Fica à vontade para vocês se apresentando. Essa aula está gravada, então ao final da outra semana eu vou disponibilizar pelo YouTube para as meninas poderem rever e para você também, se quiser, rever e divulgar. Fique à vontade, é todo teu palco. Muito obrigada, Cris, obrigada. Bom dia a todas as meninas que estão aqui. A Cris me fez esse convite especial, né, Cris? Depois de um café, foi bem gostoso, a gente se conectou muito e foi muito incrível porque no evento que eu conheci a Cris, tinham o quê? Umas 120, 140 pessoas, e foram pouquíssimas efetivamente nas quais eu me conectei. E como a Cris bem colocou, não só porque trabalharmos com a questão da sexualidade, a gente tinha alguma mensagem ali de conexão, né, que viria de alguma maneira, não só porque trabalhamos com a sexualidade. E quando surgiu aí o convite para vir falar aqui com vocês, né, quando eu entendi como que era o trabalho da Cris, eu não conhecia a Cris, né, e no primeiro momento, quando as pessoas nos falam sobre sexualidade, eu trabalho com sexualidade, a gente, antes de mais nada, a gente observa, né, aquela pessoa, como aquela pessoa se comporta, né, de que maneira que ela fala, porque para falar de sexualidade não é difícil, né? Eu não vejo como algo difícil, para mim, pelo menos, é algo natural, mas a gente precisa ter um certo cuidado para falar, né? Por quê? Porque as pessoas podem te mal interpretar, e isso também faz parte da minha história, que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. Bom, falando um pouquinho da minha história dentro da questão da sexualidade, eu sempre fui uma menina muito curiosa, né? E eu, vai fazer 30 anos, em 1995, né? Eu fiz o meu primeiro curso, que foi um curso de medicina alternativa, e uma das fases desse curso era sobre sexologia forense. Eu não sei nem se eu comentei isso com a Cris no dia que nós nos encontramos, mas era um curso de medicina alternativa, com várias coisas, e uma das aulas era sobre sexologia forense. E isso foi muito incrível. Eu falei, olha que legal, eu tinha 15 anos de idade, e eu já namorava. Eu falei, olha que incrível isso, e guardei no coração. E continuei sempre muito curiosa, muito estudando muito sobre a questão da sexualidade, mas para me auto-aplicar, né? Afinal de contas, eu já namorava com o meu marido naquela época, né? Eu comecei a namorar com 14 anos. E comecei a buscar informações para mim. Então, vinha às vezes uma amiga, vinha minha cunhada, que era irmã dele, vinha as amigas da rua, que brincavam com a gente na rua, que estava naquele início de fase de namorico. Então, eu era vista muitas vezes até como conselheira dessas meninas, né? Então, eu guardei isso para mim no coração. E fui trabalhar no mundo corporativo.
fui trabalhar no mundo corporativo no ano de 2001, onde eu comecei a trabalhar com seguros. Olha isso, gente, olha como a vida da gente vai dando voltas, né? E no mundo corporativo, quando foi no ano de 2010, né, eu estava numa empresa onde eu fui responsável, eu era responsável por 7 equipes, a gente tinha aproximadamente, eu tinha 80 pessoas abaixo de mim, né, no cargo de gerência, e a gente tinha que fazer em outubro os eventos de Outubro Rosa, né? Olha que engraçado. E eu colocava, a gente fazia as reuniões, a gente colocava as pessoas em salas de reuniões, em auditórios, e a gente ia lá para frente para falar da necessidade do autocuidado. Então, quando eu comecei efetivamente a falar sobre sexualidade, foi dentro dos palcos em Outubro Rosa, dentro do mundo corporativo. E eu falei, gente, as mulheres precisam falar sobre essa questão do autocuidado. A gente precisa falar sobre saúde íntima, gente. A gente está ficando doente por isso. E aí eu comecei a me encantar por esse mundo. E não tinha nada a ver com a sexualidade, eu só guardava para mim. Até que um dia, meninas, um amigo entrou no carro que nós estávamos, que a gente ia sair para almoçar, e esse homem, de 2 metros de altura, desabou a chorar dentro do carro. E eu fiquei sem saber o que fazer. E eu falei, amigo, o que foi? Como que eu posso te ajudar? Ele falou, Fá, eu estou desesperado. Eu não sei mais, eu não sei por onde começar. Eu sofro de ejaculação precoce. E eu não sei a quem procurar ajuda. E eu não sei mais, porque eu estou com medo de perder a minha esposa. Na hora, eu não sabia o que fazer, óbvio. Eu não trabalhava com isso, só era curiosa. Eu pensei, cara, as pessoas também precisam olhar para o lado masculino. As pessoas precisam olhar para essas questões da sexualidade. Por quê? Porque isso está desenvolvendo medo de perder as parcerias. Então a gente não pode, a gente precisa ter pessoas que estudam, que não falam besteira, porque para falar besteira tem muita coisa na internet, né? Então, assim, a gente precisa estudar sobre isso. E aí eu me prontifiquei a acalmar esse amigo, e naturalmente isso começou foi uma sementinha, esse choro dele foi uma sementinha que ele plantou em mim. E ele nem sabe disso até hoje. Nunca mais, depois que eu saí do mundo corporativo, nunca mais eu falei com ele, né? E foi muito importante, por quê? Porque ele me despertou esse olhar do cuidado sobre sobre questões sexuais e relacionais. E aí eu vi as amigas, né? As amigas sempre com brigas, e por questões sexuais, e questões de traição. E eu falei, cara, alguém precisa olhar para isso com um olhar de cuidar. E foi aí que eu comecei a trazer esse interesse em efetivamente trabalhar com a sexualidade. Saí do mundo corporativo em 2015, no início, para cuidar do meu segundo filho, né? Porque eu fazia umas loucuras, gente, para estar em reuniões, para estar em outras cidades, em São Paulo. Vocês, né, eu não sei quem é de São Paulo, mas sabe que o trânsito de São Paulo é caótico, né? A gente demora 1 hora para dar uma volta no quarteirão, né? É coisa absurda. Então eu tinha que atender outras cidades, então eu viajava por muito tempo, né? E eu falei para o meu marido, eu não quero mais. Os meus filhos precisam muito mais de mim do que uma empresa. E eu saí do mundo corporativo, mas nunca deixei de estudar sobre a sexualidade para mim e para falar com as amigas de uma maneira leve, suave, porque eu era o confessionário delas. E quando foi em 2015, que foi o ano que eu saí no início de 2015, abril de 2015, amanhã vai fazer exatamente 5 anos que eu saí do mundo, 10 anos que eu saí do mundo corporativo, né? E foi muito incrível, porque isso foi no início do ano, quando chegou no final do ano, eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar com alguma coisa. E foi um chá de lingerie que foi proposto do meu irmão com a minha cunhada, né, para fazer uma despedida de solteira. Uma amiga dela falou, vamos fazer tal, mas eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu falei, pode deixar, deixa que eu vou fazer alguma coisa sobre chá de lingerie. Vamos fazer um evento assim, e eu vou buscar produtos. Nossa, você vai buscar produtos? Eu falei, vou. Fui no centro de São Paulo,
procurei na internet, sex shop, distribuidor de sex shop, centro de São Paulo. Fui para o centro de São Paulo, para um distribuidor. Comprei alguns produtos que eram só para ficar no off. Por quê? Porque ninguém sabia, né, sobre a questão de sexualidade. Estaria minha mãe, estaria a sogra do meu irmão, estariam umas pessoas que eu não sabia como iam receber essa informação. Mas, enfim, fizemos a despedida, foi surpresa para ela, ela também não esperava, só meu irmão sabia. Ele falou: não, vamos fazer tudo, vai ser super legal. E terminado o evento, essa amiga que tinha proposto todo, né, o evento fez assim: Fá, você devia de trabalhar com isso. Porque você trouxe de uma maneira tão suave, tão divertida. Você falou até de sexo anal e as meninas riram. Tinha uma senhorinha bem de idade, ela, inclusive, ela tem hoje, se ela não tem 90, ela tem 80 e alguma coisa, ou seja, ela já era bem de idade, né? Ela falou: até você fez a senhora fulana super rir a hora que você falou de sexo anal, ficou tão suave. Eu falei: opa, quero voltar a trabalhar. E que eu fiz, meninas? Voltei naquele distribuidor, comprei produtos e revendi para as meninas que estavam no evento. E aí eu falei: poxa, e vendi tudo, tudo, não ficou assim um gelzinho, nada. Até aqueles que eu falei: nossa, que porcaria é essa? Até aquilo eu tinha vendido, porque eu não tinha conhecimento nenhum. E aí eu comecei a estudar sobre produtos, sobre venda de produtos. E quando foi no ano de 2017, eu fiz um curso de sex coach. Acredito que até, inclusive, uma das meninas já tenha feito, né? Até comentei com a Cris, eu falei: acho que foi o mesmo curso que eu fiz. E para mim foi muito incrível, porque eu falei: não, cara, agora eu quero trabalhar com isso. E eu comecei a vender produtos e trabalhar com a questão da sexualidade. E aí eu comecei a fazer despedida de solteira, chá de lingerie, eventos em geral para vender os produtos. Só que eu sou uma pessoa muito inquieta. Eu não me saciei com isso. E eu fui fazer o curso, né? Fiz o curso de sex coach, fiz depois o curso em outras formações, em massagem tântrica. Aí eu fui para um lado mais holístico, vi que não era a minha vibe. Por quê? Porque eu sou do científico, eu sou do laboratório, de mexer frascos, de olhar no microscópio, de olhar células, eu gosto disso. Eu saí da faculdade, eu fui dar aula de fisiologia, eu fui dar aula de genética na faculdade. Então eu falei: cara, não é isso. E quando foi no ano de 2018, pouco antes da pandemia, eu comecei a efetivamente trabalhar como sex coach. Trabalhar com sexualidade, efetivamente atender pessoas que precisavam de ajuda. Porque só nos eventos a gente sabe que o produto não vai resolver. Ele pode ajudar de alguma maneira, mas tem que ser muito bem conversado. E aí, quando foi em 2018, eu tive o primeiro convite para falar na TV sobre a minha profissão, que era de sex coach. E aí, como eu fazia despedida de solteira e despedida de casada, isso chamou a atenção do entrevistador num dia que eu conheci num network, e olha como o network ele é muito importante. Se você quer fazer network, você tem que sair de dentro de casa. Ah, mas não tem mais, não tem menos. Qualquer lugar é lugar para a gente fazer network. Até na fila do mercado, na fila do pão, levou os filhos para a escola, é momento de network. E aí, esse entrevistador achou incrível trabalhar com despedida de casado, e até porque ele estava numa fase de divórcio, né? Eu descobri depois, eu não sabia, eu descobri depois, e foi a primeira entrevista que eu dei na televisão. E ele achou incrível, ele falou: mas quem que faz? Quem que fala? O que que é o sex coach? E aí eu comecei a trazer isso. Bom, gente, quando chegou em 2018, eu falei: não quero ser. Eu era conhecida como as meninas do produto. Ah, vai fazer alguma coisa? Vai fazer despedida? Era só a menina do produto. E eu falei: gente, não, eu estudei tanto para isso. Eu estudei tanto sobre fisiologia humana, sobre a parte de neurociência. Eu queria trazer isso para o mundo. Eu preciso trazer isso para o mundo, que é a minha voz hoje, inclusive. E aí eu falei: cara, eu preciso fazer alguma coisa. Quando foi em 2018,
eu fui procurar uma pós, eu fiz uma pós em sexologia clínica. Eu falei, bom, então agora eu sou um sexólogo, então eu posso atender clinicamente. Porque eu ficava com medo de sex coach, de trazer algo mal interpretado. Mas o sexólogo te dá um posicionamento diferente. Mas eu ainda continuava sendo vista como a menina dos produtos. Então as pessoas me procuravam, um ou outro, cada 10 procuras, 9 era sobre venda de produtos. E vender o produto para mim foi perdendo o tesão, porque eu tinha tanto conhecimento e eu não conseguia aplicar aquilo. Bom, em 2018 eu comecei a minha pós, comecei a atender e fui encantando cada vez mais. Quando chegou no ano, entramos na pandemia, né? Em plena pandemia, no ano de 2020, em julho de 2020, onde estava tudo fechado, eu abri o meu segundo consultório em atendimento. Com tudo fechado. Ilegalmente. Trabalhamos ilegalmente? Sim, mas as pessoas continuaram transando muito melhor, mesmo que legalmente. Mas por quê? Porque não podia, né, não podia ter contato. Então, o que a gente... o consultório era aberto, ele tinha uma entrada pelo fundo. Eu falava, gente, para na entrada do fundo, que ninguém vai ver na frente carro nenhum, tá fechado, entra pelo fundo. E assim eu continuei meus atendimentos. Eu tinha agenda cheia de segunda a sexta, todos os dias no período da tarde. Eu decidi trabalhar no período da tarde. E foi muito incrível. Quando foi, né, em 2021, 2020 foi o segundo consultório, 2021 eu entrei na minha terceira pós-graduação. Eu fiz a terceira pós em terapia sexual. Comecei um curso e descobri que o curso dava titulação em pós-graduação em terapia sexual. E fui fazer a pós. A partir daí, eu me posicionei, quando eu abri o meu segundo consultório, né, em 2020, em plena pandemia, eu me posicionei não como a menina do produto, como sexóloga, como atendimento a pessoas com dificuldades sexuais. Então, esse foi a minha virada de chave. Porque eu não queria mais trabalhar com produtos, era sofrido para mim, porque eu queria falar muito mais do que apenas os produtos. É incrível trabalhar com produtos? É. Eu adoro trabalhar com produtos, mas para mim eu tenho um time. Passou aquele time, eu falo que as pessoas chamam de bateria social, eu tenho a minha bateria de produtos. Eu falo, eu gosto, eu brinco, eu vou em eventos, eu super recomendo, fiz eventos com outras pessoas que vendiam produtos, super indico, durante a palestra que eu falava, eu trazia produto, pega aquele produtinho ali, traz aquilo ali, vamos mostrar para essa mulherada. Eu usando os produtos dos outros, né, para vender para os outros, inclusive, mas não fazia parte de quem eu era vender os produtos. A Fabiane não fazia parte. Quando eu me posicionei como sexóloga, como realmente uma especialista em saúde íntima e sexualidade, o jogo mudou. Então as pessoas nem me procuravam mais para produtos, e sim para ajuda terapêutica, para palestras, para entrevistas, para dar palestras em escolas. Eu dei palestra em escola, gente, sobre saúde íntima. A gente não precisa falar em sexualidade. Para crianças, a gente vai falar sobre saúde íntima. E não só como se lavar, mas como ela vivencia a sexualidade dela, quando ela tem o amiguinho e a amiguinha, qual é a diferença, quem pode tocar no corpinho, quem não pode. Isso deveria ter sido falado dentro de casa. Mas a gente sabe que a educação sexual no Brasil não existe. A educação sexual que nós temos no Brasil é baseada no medo. E isso não é educação. Isso é imposição. Infelizmente, é a nossa educação sexual. E aí eu comecei a dar entrevistas em rádio, dar entrevistas em televisão, me chamaram para um programa de rádio que era de âmbito nacional. Então, no horário nobre, que é 20 horas, eu morava em Sorocaba, já não morava mais em São Paulo, eu morava em Sorocaba, eu enfrentei quase 2 horas de trânsito para chegar na rádio e dar entrevista nesse programa nacional. Ou seja, a coisa foi fluindo, foi fluindo, foi fluindo, e realmente as coisas vieram, né, nessa tomada. Como a Cris disse no início da nossa conversa, a gente vai evoluindo, a gente precisa evoluir. Né? E como a Cris falou, a gente não para de buscar novidades. E aí, quando foi no final do ano de 2022,
na metade do ano de 2022, eu estava já no meu terceiro consultório físico, né? Quando meu marido recebeu uma proposta de sair de São Paulo e vir para Florianópolis. E aí eu vim para Florianópolis para recomeçar de novo esse meu posicionamento. Então eu já não tinha mais as entrevistas que eu adorava fazer, eu já não tinha mais as entrevistas de televisão, eu já não tinha mais as entrevistas de rádio, eu já não tinha mais as entrevistas de podcast, que se somam muito mais do que 20. E aí eu falei, cara, quem sou eu nesse momento? E eu comecei a de novo me redescobrir. Redescobrir o meu casamento, porque eu não tinha mais rede de apoio alguma, era só nós 4, eu, meu marido e meus filhos, aqui numa cidade nova, onde não tinha absolutamente ninguém como uma rede de apoio. E aí, eu dei um passo atrás, me conectei como mãe novamente, não que se tivesse sido desconectado, mas o ritmo a gente sabe que muda, né? Me reconectei como mãe, cuidei especificamente de toda essa mudança, principalmente a mudança emocional, onde eu saí de todo mundo de perto, como vós, tias, vovó, todo mundo estava por perto. E a gente veio para um lugar a pelo menos 1.000 quilômetros de distância. Então eu precisava dar primeiro esse suporte emocional para minha família, para depois retomar. E foi quando, né, em 2024, eu comecei a fazer os primeiros movimentos. 2023 eu cheguei, quando foi isso, em 2023, na metade de 2023, eu tive o primeiro convite para palestrar aqui em Florianópolis, num dos hotéis mais conhecidos aqui, que é o Majestic. Eu tinha 6 meses que eu tinha chegado aqui. E ali foi plantada a primeira sementinha profissional da Fabiane aqui em Florianópolis. E a partir daí eu não parei mais. Sempre com convites, fazendo networking, indo em eventos de mulheres, eventos daquilo que eu achava que realmente fariam diferença no meu negócio e que as pessoas pudessem falar e entender sobre o que é sexualidade. Falar de uma maneira leve, falar de uma maneira gostosa sobre sexualidade. Porque sexualidade é uma delícia. Eu falo que é tesônico. É tesônico falar no palco. Eu amo palco, gente. Eu falei, brinquei com a Cris, né, Cris, naquele dia. Falei, não me dá palco. O microfone, então, não faça isso. Porque eu adoro palco. Porque eu tenho uma mensagem para passar. Então, hoje eu tenho as minhas mentorias, eu faço o meu atendimento individualizado, né? Por que eu faço isso? Porque eu sei da necessidade desses atendimentos. Eu não vendo produtos mais hoje, gente. Eu não vendo mais produtos, tá? Indico muitos produtos, né? Já passei, até falei para a Cris, Cris, né, se eu souber, tô te mandando esses contatos, né? Tenho pessoas, você faz eventos? Não, mas conheço quem faz ainda. Para mim, a questão hoje de eventos, como chá de lingerie, despedida de solteira, para Fabiane, não faz mais sentido. Adoro participar hoje, mas organizar, fazer, não é comigo. Tá? Então, hoje eu não faço atendimento, não faço venda de produtos. E o que é mais importante, quando eu me mudei para Florianópolis, eu resolvi que eu não teria, por algum tempo, não sei ainda, a gente nunca pode falar nunca, mas por algum tempo, eu decidi que eu não vou ter consultório presencial. Então, desde o início que eu me mudei para cá, desde 2023, eu ainda faço meus atendimentos sempre de maneira online, né? Sempre respeitando sigilo, condições de cada um dos pacientes, mas sempre de maneira online. Ou seja, você pode falar e viver de sexualidade sem ter um consultório, você pode falar sem ter produtos, a gente só precisa passar a informação correta. A gente só precisa querer estar ali. E isso me abriu porta, gente, absurdamente. Inclusive, para trabalhar dentro do mundo corporativo. E isso é muito legal. Por quê? Porque a gente não precisa ficar no atendimento 1 a 1. A gente pode escalar o nosso negócio. A gente pode trazer soluções para as empresas. Não tem ninguém para falar sobre isso dentro das empresas. Você pode trazer o modo, e a Cris é testemunha disso, a Cris é super palestrante dentro de empresas.
Ah, mas eu vou falar o quê? Vai falar aquilo que você sabe, só não fala besteira. Vamos falar sobre sexualidade, vamos trazer. Então, vamos evoluir os nossos negócios, né? Vamos evoluir como empresárias, como mulheres, né? Como a Cris trouxe aí um pouquinho antes, mudou. A gente evolui como pessoa, a gente mudou. E foi num evento onde que eu conheci a Cris. Um evento de mulheres, que era para networking de empresárias, ok. Há 2 semanas atrás, não o sábado passado, não esse último final de semana, mas o anterior, eu estava num evento que eu ganhei uns convites. Eu falei, eu vou, vamos fazer network. Gente, eu fui para um evento, quem é de Floripa deve saber, teve um evento grande aqui em Floripa de marketing digital. Aí você fala, o que tem a ver com a minha área? Tem a ver. Você tem a ver para fazer conexões. Era um evento de marketing digital para agências digitais. De agências de tráfego, que faz a parte toda de marketing digital. Chegou um momento na sexta-feira, que era quinta, sexta e sábado o evento. Eu não fui na quinta, porque na quinta-feira é tomada de atendimento, eu saio do consultório 8 horas da noite, por opção minha, tá? Por opção minha. E aí eu falei, cara, eu preciso estar aqui. Eu não sei porquê, mas eu preciso estar aqui. Sábado à noite, sexta à noite, eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui nesse evento, 4 horas da tarde? Eu falei, tô indo embora. Aí eu falei, peraí, tem uma mulher que vai palestrar, que eu já sigo ela. Não sei se a Cris conhece aqui em Floripa, a Chay Carione. Tinha evento da Chay, tinha uma palestra da Chay. Eu falei, cara, já são 4 horas da tarde, que hora que essa mulher vai falar? Pelo amor de Deus, pelo menos isso eu vou fazer, nem que seja para falar com ela. Fui no evento, gente, não estava aguentando mais, descobri que horas que era a bendita da palestra da Chay, e eu fiquei só pela palestra da Chay, porque é uma mulher incrível. Apenas porque ela é uma mulher incrível e fala o que precisa ser dito. E eu descobri que a palestra da Chay era a penúltima do dia. Eu falei, não, eu preciso ficar até 7 horas. Eu falei, mas eu vou ficar. Eu me propus a isso. Era 4:30 da tarde, resolvi ir dar uma volta, porque tinha uma feira de negócios junto com esse evento. Saí, gente, de onde estava sendo todo o palco principal. Estava falando de tráfego, de investimento em tráfego, super interessante também, recomendo para quem gosta de fazer e precisa fazer tráfego, recomendo ir para esses tipos de evento. E fui ao banheiro, saí do banheiro, dei de cara com a Chay, e falei para ela, estou aqui pela sua palestra. Gente, quando você ouve que a pessoa está ali pela sua palestra, e não, de repente, por qualquer outra coisa que estava acontecendo, isso te dá um poder interior absurdo. Absurdo. E ela sentiu aquilo. E ela sentiu a verdade. E era verdade mesmo, eu não estava mentindo porque eu estava falando. E ela falou, então vamos tirar uma foto, tal, gente. Ela me perguntou o que eu fazia. Ela achou incrível. Porque ela falou, não é qualquer pessoa. O que você está fazendo num evento como esse? Eu falei, conexões, e vim te ouvir. E eu achei incrível a palestra dela. Achei incrível. Aí, depois da palestra dela, tinha a palestra do Sexy Canvas. Para quem conhece também, ele traz como deixar seu produto sexy. Gente, a sexualidade está em todos os momentos. Em todos os momentos. E isso é muito importante, né? Então, a gente precisa fazer isso. Esse movimento que a Cris faz de trazer as mulheres de palco para o palco é exatamente sobre isso. A gente precisa estar no palco da vida. E falar sobre sexualidade é falar sobre vida. As pessoas vão te ouvir. É só você saber como falar. Então, eu amo falar. Para mim, é assim, é absurdo como eu faço isso. Eu brinco e falo, a gente faz isso de graça. Porque realmente é algo, para mim, orgástico. É tesônico falar sobre isso para mim. E eu acho que chega de falar. Acho que chega de falar. Mas, é assim, eu amo falar sobre isso, adoro. Saindo daqui, eu já tenho uma reunião para exatamente trazer um projeto que a gente está fazendo, para exatamente trazer mais movimentos sobre sexualidade para a cidade de Florianópolis. E é exatamente isso, maravilhosa. Ela trouxe aqui
coisas que para mim faz todo sentido. A gente não se conecta à toa, né? Mesmo a gente não precisando estar, saber muito uma da outra, a gente, quando bateu o olho, né, uma na outra, eu fui levar o meu cartão de visitas, o meu folder para as mulheres que estavam no evento na época, e uma delas, inclusive, olha, tem uma outra sexóloga aqui. Eu falei, ótimo, então é com ela mesmo. Aí você também entende o teu grau de maturidade. Porque eu não vejo nenhuma mulher que trabalha com sexualidade como minha concorrente, muito pelo contrário, eu vou querer entender, eu vou querer andar de mãos dadas, porque a gente vai ter histórias diferentes. A Fábia entrou por um movimento na sexualidade, que acabou também sendo maternidade como o meu, mas a trajetória dela traz ela para um outro grau de conhecimento, que muitas vezes eu trago aqui para vocês. O produto, ele pode ser a nossa porta de entrada, né? E eu sempre gosto de falar isso. O produto hoje, ele até me leva em alguns lugares, mas não é ele o meu protagonista há muito tempo. Hoje, quem é o teu protagonista, Cris? A minha presença. A Cris Água, estando num ambiente, ela é lembrada como uma pessoa que fala de sexualidade, uma pessoa que vende bem-estar íntimo, que traz alegria, disposição para a mulher, o famoso brilho no olho, né? Isso fica muito notório quando você... Eu até estava comentando com as minhas alunas no grupo, que como é gostoso fazer aniversário, né? Gurias, as mensagens ficam claras do que você faz, as pessoas agradecendo pela tua inspiração orgástica. As pessoas usam isso nas mensagens. Cris, muito obrigada por você falar de orgasmo, muito obrigada por você trazer mais prazer. Aí eu brinquei, né? Eu ganhei nudes, eu ganhei Pix, eu ganhei Vale Spa, tudo que tem a ver com prazer, eu ganhei de aniversário. Então é tão legal, porque assim, aqui você percebe que desde da parte da família, né, mulheres, a tua família que estão no interior, que não tem acesso ao que a gente tem, até grandes empresárias de Florianópolis que eu tenho contato, todas elas, e homens também, me disseram a mesma coisa. Obrigada por você libertar a gente desse medo de falar de sexualidade. Falei, a comunicação está clara, e ela pode melhorar? Sempre ela pode melhorar. Como que a gente melhora a nossa comunicação, como a Fabi trouxe, né? Eu sou fãzoca da Chay Carione, principalmente porque ela fala sobre palco. A primeira vez que eu estive presente num evento dela, a qual eu não conhecia, eu me apaixonei por ela. Porque ela fala de presença de palco, né? Ela fala palco, paz e pix, uma coisa assim, ela tem livros, ela veio do mundo corporativo, e casualmente, nesse meu movimento agora de vinda para esse lado de cada ilha, norte da ilha, que a gente chama, uma das minhas melhores clientes é assessora executiva de eventos da Chay. E aí ela falou, Cris, conhece a Chay Carione? Eu falei, eu sou apaixonada por ela. Porque é uma mulher que incentiva a mulher a ir para o palco, né? E não importa o que essa mulher venda, o que essa mulher faça, né? No nosso caso aqui, eu sou uma incentivadora de mulheres de palco de sexualidade. E aí, quando eu falo sobre isso, Cris, mas capaz que quem trabalha com sexualidade tem medo do palco? A grande maioria fica se escondendo atrás de logo, atrás de sacola, atrás de lubrificante que esquenta e esfria. A grande maioria que escolhe sexualidade, e a Fábio está aqui, conheceu várias também de nós, se esconde atrás dos seus medos, dos seus tabus, do que a família vai pensar. Mas por quê, né? Porque a gente quer fazer um copia e cola do mercado. O nicho de sexualidade, até 2020, quando a pandemia estaciona, ele tem uma classificação, sex shop. 2020 para cá, que é onde a Fabi traz, as pessoas perceberam que existe um conflito emocional nas relações, que não tinha conexão sexual nos casais, porque as pessoas passaram a ter que conviver juntas, então elas perceberam, opa, a gente não consegue se tocar, a gente não consegue se abraçar dentro de casa. E aqui grita o primeiro pedido de ajuda em sexualidade no mundo, né? Mas no Brasil ficou muito notório. Nunca se atendeu tanto a parte terapeuta sexual, né? E aqui começa a entender também um movimento de mulheres que querem entender sobre produtos, mas que para um bem-estar dela, não para a relação. Tá, a gente está indo para o 5º ano pós-pandemia. O mundo evoluiu. E você? E nós? Será que eu vou continuar falando do sachê que esquenta, que esfria, tendo tanto acesso à informação, só aqui na escola, e que a minha escola é 0,01% de informação do mundo,
Só na escola, Fabi, nesses 2 anos, o que eu trouxe de profissionais que falam sobre sexualidade, de fisioterapeuta, de psicóloga, de nutricionista, gritando, né? Gurias, falem sobre isso, porque é importante. Aqui no meu consultório, aqui. Então, sim, elas têm muito acesso, e acredito que na cidade delas não é diferente. Então, gurias, trazer mulheres para o palco como a Fábio, que eu conheci há menos de 3 meses, né? E que a gente se sentiu conectadas, de trabalhar no sentido de fortalecer uma da outra, né? Tanto que eu não faço atendimento de consultório como ela faz. Fábio, tu atende homens? Atendo, eu recebo muito pedido de ajuda para homens. Fábio, posso te encaminhar? Deve. Opa, gente, eu não vou perder cliente, porque assim, o paciente, quando vem, o cliente, quando vem a tua busca, ele confia em você. Não adianta você dizer, procura no Google. Não, olha, que nem quando acontece com clientes que vêm, pacientes que dizem, Cris, eu tenho muita dor na penetração. Eu falei, quem sabe você consulta uma fisioterapia pélvica antes da gente começar, né? Ou em paralelo comigo. E aí eu tenho as minhas fisioterapeutas pélvicas para indicar no Brasil. Cris, tem um trauma de infância, fui abusada. Você já tem uma psicóloga que está te acompanhando? Porque para eu falar de comportamento, né, de tabu, eu vou precisar que a psicóloga esteja tratando isso com você. Então, a gente precisa se munir de boas profissionais, inclusive na sexualidade, para a gente trabalhar de forma multidisciplinar, né, Fábio? Tanto que hoje os convites que eu recebo das médicas, ginecologistas, fisiopélvica, dermato, nutricionista e sexólogas como Fábio, são por causa do meu posicionamento. Dizer, olha que legal, ela está falando sobre isso, mas ela quer agregar. Eu sempre quero agregar. Porque não tem como trabalhar sozinha, né? Não tem, por exemplo, para quem vende produto, tá? A Fábio trazer um exemplo super simples. Eu sempre me identifiquei com os produtos, eu sempre falo isso, tá? Eu nunca entrei numa sex shop. Não sei nem por onde que entra, nem por onde que sai. Se for perguntar aqui em Floripa, não sei onde tem. Eu sempre me identifiquei com um produto de autocuidado. Então, quando eu fui atrás de produtos, eu fui produtos de autocuidado para mulher que tinha aquela conexão com o prazer. Aí, quando vem alguém me perguntar, Cris, tem produtos de fetiche? Eu falei, olha, eu não trabalho com essa linha, mas eu conheço pessoas aqui em Floripa, e aí eu fui atrás de pessoas que trabalham com a linha. Não tem problema nenhum, porque a cliente, ela merece um atendimento. Mas eu sempre digo, se você quiser olhar além do fetiche, para o seu autocuidado, para o seu prazer sensorial, eu sou especialista. Aí eu posso te conduzir lindamente. Então, é a gente se tornar literalmente, né, Fábio, uma especialista daquilo que a gente faz, muito bem, para ser reconhecida pelo público, para abrir portas, mas a gente também saber trabalhar com parceiras de negócio para atender o cliente de uma forma efetiva, né? E eu acredito que a Fábio não seja diferente, ela não trabalha com produtos, né? Mas eu tenho certeza que quando alguém quer dar essa avançada no tratamento, que vai acontecer, quem é a pessoa que a Fábio confia para falar determinado assunto, né? Que é isso que eu queria trazer para vocês. Fábio, acho que a gente vai ter uma pergunta, não sei se alguém levantou a mão, mas eu só vou fazer o nosso fechamento para encerrar a gravação e aí a gente fica com as perguntas aqui se tu tiver mais 3 minutinhos, pode ser? Então, só vou agradecer e encerrar a gravação, gurias, para não ficar tão prolongado. Deixa eu fechar aqui.